Ó, a gente vai entrar agora, eu fico longe, né, se eu fizer assim. A gente vai entrar agora na espectrometria. Brincadeiras à parte, tá? Estamos gravando, mas eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, duas coisas que a gente precisa para a estequiometria. Lembra quando no primeiro dia de aula, quando a gente falou o que são os cálculos estequiométricos, que a gente comparou com fazer bolo? Lembram disso? Eu consigo fazer bolos sabendo somente quais são os ingredientes? Não, porque falta o quê? A quantidade. E é essa quantidade que a gente vai calculando, vai usar no cálculo estequiométrico. São 4 unidades de medidas, tá? Que o Enem cobra da gente dentro da estequiometria, que é a massa, sempre em gramas, tá? Então, se eu não consigo... a professora pode aparecer quilo, tonelada, miligrama? Pode. Você vai ter que converter para grama. Então, volta lá no primeiro ano, na aulinha de conversão de massa, caso vocês precisem. Tem aí também, tá? Vídeo, canal, lá atrás. Dá um like. O volume específico para gases, nesse momento, que é o volume molar gasoso. E o volume também litros. Se não tiver litro, você precisa converter. Também vamos trabalhar o número de moléculas, ou de átomos, ou de íons, mas quanto que eu vou ter de moléculazinhas, e principalmente, jovens, vai ficar feio ajeitando a máscara, né? O número de mols. Mols significa quantidade de matéria. É uma outra unidade para determinar quanto que eu tenho de determinadas substâncias. O mol ele é importante, ele é quase que uma linguagem padrão dentro do meio científico. Qualquer laboratório que você vai, qualquer coisa que envolve um meio científico, a unidade a ser utilizada são os mols. Tá? A partir de agora, mols vai entrar na vida de vocês até o final aí do terceiro ano. Tudo que a gente falar de quantidade dentro da química, nós vamos falar de número de mols. Tá? Então, quantidade de matéria. E o que é o objetivo desse primeiro momento nosso? Jogar de uma para outra, de massa para volume, de volume para moléculas, de moléculas para mols e por aí vai. Primeira coisa, a massa molar. Muito importante quando a minha conversão for com massa. A massa molar, ela vai ser na tabela periódica a soma das massas atômicas. Algumas tabelas, jovens, colocam na legenda o peso atômico. Tá? O peso não é correto, o termo peso, né? A física explica isso melhor, mas algumas tabelas colocam como peso atômico. Então, eu preciso que vocês peguem a tabela de vocês agora, e na tabela periódica de vocês vão procurar uma legenda. Importantíssimo isso, tá? Porque as tabelas elas são diferentes, não existe padrão na organização das tabelas periódicas. Por isso que eu acho legal essas tabelinhas igual a sua ali, onde ela já é plastificadinha, você usa ela até o final do terceiro ano, você já sabe onde estão as coisas. Porque se você corre o risco de numa eventual prova, te der uma tabela e ela está diferente, tá? De qualquer forma, se você tem uma tabela diferente, que não é a que você usa normalmente, você vai buscar a legenda. A legenda, às vezes ela está em cima, às vezes ela está embaixo, no cantinho, às vezes ela está no outro canto. E nessa legenda, vocês vão buscar a massa atômica. Ou peso atômico. Algumas tabelas escrevem peso atômico. Aonde está essa massa atômica? Ela pode estar embaixo da sigla, ela pode estar em cima em algumas tabelas. Já vi tabela no lado direito. E é esse número que é importante para a gente. É esse número que vai fazer diferença agora na estequiometria. Eu já vi aluno, inclusive, fazendo prova de estequiometria, confundindo a massa atômica com o número atômico e zerando a prova. Tá? Zero, porque o número atômico não é importante para a gente agora. Oi? Dá para identificar a diferença também, né, dos números.
Dá. A massa atômica é um número maior do que o número atômico. Normalmente a massa atômica é um número quebrado. O número atômico não pode ser quebrado, porque é a quantidade de prótons que você tem num átomo. Mas, de qualquer forma, você corre o risco de errar. Tá? Achando a massa atômica fica muito fácil para a gente achar a massa molar. Como que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar aqui o NaCl. Isso é um átomo ou uma molécula? Eu tenho mais do que um átomo junto, né? Se fosse só o Na ou só o Cl, seria A. Eu quero achar a massa molar do NaCl. Ó, eu vou lá na tabela periódica, quem está com a tabela aí vai procurar. Lá na família 1A, lá em cima, eu tenho o Na. E lá na família 7A, eu vou ter o Cl. O Na, ele é 23,98, é isso? Confere aí para mim. 99. 22,99. E o Cl é 35,45. Confere. Professor, vou ficar usando esses números quebrados? Não. O Enem permite arredondamento. Eu tenho 3 minutos para resolver uma questão do Enem. Se eu ficar trabalhando no númerozinho quebrado, eu não consigo resolver uma questão no tempo hábil. Então eu arredondo tudo. Isso. Ah, professor, o Enem não me dá tabela periódica. Não dá mais, mas esses dados ele joga lá embaixo na questão. Dados, considere massa atômica, né? Às vezes ele dá a massa atômica em gramas por mols, ou às vezes ele dá a massa atômica no mozinho, que é a unidade de medida. Tanto faz, isso não interfere para você, tá? 22,99 é redondo para quanto? 23. 35,45? 35, perfeito. Até ponto 5 para baixo, acima de ponto 5 para cima. Simples assim. Massa atômica do NaCl, 35 mais 23, 58, unidade de medida gramas por mol. Isso é a massa molar. Bem simples. Pega a massa de cada átomo, soma e acabou. Tá? Professor, e se tiver quantidades? Por exemplo, o H2, aparece embaixo, aqui aparece, né? O H2SO4, ácido sulfúrico. Ó, os 3 átomos que eu tenho, hidrogênio, enxofre e oxigênio. O hidrogênio vai aparecer aí 1,008, confere? Enxofre 32,07 ou 0,8. Enxofre lá na família 6A, 0,7. E o oxigênio é 15,99, algumas já está 16, algumas tabelas. 1,008, arredondo para quanto? 1. 32,07. 15,99. Só que a massa molar do H2SO4 não é só somar os 3 átomos aqui. Por quê? Você tem que botar 2 hidrogênios. Perfeito. E 4 oxigênios. Eu tenho quantidades. E as quantidades elas têm que ser respeitadas. Assim como era no balanceamento, que eu multiplicava pelas quantidades. 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios. Enxofre eu só tenho 1. Oxigênio eu tenho 4. 16 vezes 4, 64. Soma isso daqui. Massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Entenderam? Sim. Professor, e se tiver... Opa, eu passei, né, do... Passou. Que beleza. Está até aqui, né? Dá pra ver. Dá para ver? Chega nessa passou. Ah, eu posso fazer isso daqui, né? Tecnologia. Agora dá para ver? Beleza, olha que beleza. Professor, esse... então vou chegar mais para usar lá. E agora? Ó, se eu tiver um número com parênteses, igual lá no balanceamento, alumínio, 26,98. Arredondo para quanto? 27. Oxigênio já está lá arredondado 16. Hidrogênio já está lá arredondado 1. Tá certinho aqui? Tá. Alumínio, quantos alumínios eu tenho? Um só. Oxigênio, quantos oxigênios eu tenho? 3, perfeito. Parênteses pertence a ele. Igual no balanceamento.
Isso dá 48. Quantos hidrogênios eu tenho? 3 também. 18. Foi 1 para cá. 78 gramas por mol. É a massa molar do hidróxido de alumínio. Entenderam até aqui? Beleza? Então anotem. Eu vou parar aqui, depois eu medito com